Bom, então vamos começar então a falar sobre evolução, de Lamarck ao neodarwinismo. Bom, Lamarck era um filósofo da época, ele começou a estudar sobre evolução. E aí ele começou a observar as coisas e ele pensou: a base da evolução é o uso e o desuso dos órgãos. Então ele achava assim, se você usasse muito um membro, um órgão, aquilo ali ia se desenvolver. E se você usasse pouco, ele ia atrofiar. Então, e aí ele acreditava que de tanto você usar aquilo ali ia desenvolver e você ia passar para os seus filhos. E se você não usasse aquele órgão, ele ia atrofiar e também essa característica ia ser passada para os seus descendentes. Então, um exemplo para ele, ele acreditava que antes existiam girafas de pescoço pequeno, e essa girafa, para se alimentar das folhas das árvores mais no alto, ela ia esticando o pescoço, esticando, 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 até um ponto que ela ia ficar pescoçuda e ia comer das folhas das árvores mais altas. E as filhas dela, quando nascessem, já nasceriam pescoçudas por causa disso. Do crescimento do pescoço das girafas. Elas forçavam o pescoço para alcançar as folhas nas árvores, e esse crescimento do pescoço era transmitido aos descendentes. Mas uma falha na sua teoria era o seguinte: os caracteres adquiridos eles não são transmitidos aos descendentes. Um exemplo disso é uma tribo Musi na África, onde as crianças, as mulheres, com o passar da idade, cada idade que elas vão adquirindo, elas ganham um anel no pescoço. Então, quanto mais velhas, mais pescoçudas elas eram. E aí, o que se acredita? Que quanto mais pescoçudas, mais atraentes elas eram. Então, os homens preferiam casar com as mulheres que tivessem o pescoço mais comprido. E por isso, os seus filhos e as suas filhas já nasceriam com pescoçudos, mas não é verdade. As crianças nasciam com pescoço normal, não nasciam já com pescoço longo. O pescoço longo era adquirido com o tempo de tanto usarem os anéis no pescoço. Já o Weismann fez uma contraprova ao trabalho de Lamarck. Ele fez um experimento provando que essas características adquiridas não eram transmitidas aos descendentes, porque de 1868 a 1876 ele fez vários testes com camundongos, onde ele cortava o rabo, a cauda dos camundongos e fazia cruzamentos entre eles, e os filhotes sempre nasciam com o rabo longo, com a cauda longa. Então, esse trabalho provava que a teoria de Lamarck não estava certa. Uma contribuição ao trabalho de Lamarck é o que? No caso, o animal tem a capacidade de se camuflar. Ele tem a pelagem especial para se camuflar, e aí ele consegue sobreviver ao ataque de no caso, se ele for preso, ele vai conseguir se defender. E no caso, se ele quiser se alimentar, ele também vai conseguir se camuflar. E as presas não vão conseguir verem o ataque na hora, né? Então, a adaptação de seres vivos é o meio em que vive. Aqui, por caso, eu tenho uma graminha seca e você pode ver que o leão está camuflado ali. Então, você não consegue ver o leão com toda facilidade. Aqui, no caso, a mariposa, ela está camuflada no meio da folhagem seca. Então, a asa dela é recortada igual às folhas da vegetação. No caso aqui, ó, você está vendo neve. Opa, e os pinheiros no meio da neve. À primeira vista você só vê isso, mas se você observar devagar, você vai observar o quê? Que tem um lobo aqui camuflado, né? Então ele está se camuflando e aí você só vai conseguir ver se você olhar bem. Outra pessoa que estudou muito essa parte de evolução foi o Darwin. O Darwin, ele viveu de 1809 a 1882. Quando ele era jovem, em 1832, ele fez uma viagem num navio chamado navio Beagle, que essa viagem durou de 1832 a 1837. E foi uma viagem que ele foi desde a América do Sul até a volta ao mundo.
Então ele saiu da Inglaterra, passou pelo litoral da América do Sul, e aí veio pelas Ilhas Galápagos, deu a volta, passou por Sydney, a África, até voltar para a Inglaterra. Então ele saiu da Inglaterra no final do ano, passou o Réveillon ano em alto mar, e aí quando ele chegou aqui no Brasil, em Salvador, foi em fevereiro de 1832. Depois ele passou pelo Rio de Janeiro e aí ele chegou na Patagônia, na Argentina, um ano depois. Não, desculpa, em dezembro de 1832. Logo depois ele passou aqui, né, no extremo da Argentina, veio aqui pelo Valparaíso, não é Valparaíso aqui de Brasília, tá? É outro, no caso, outra cidade da América do Sul, aí Calau Lima, e chegou nas Ilhas Galápagos no dia 15 de setembro de 1835. Então ele ficou esse período todo aqui, ó, pesquisando aqui no litoral da América do Sul, até chegar nas Ilhas Galápagos. Daqui, no mesmo ano, ele foi para Nova Zelândia, para cá. Depois ele passou por Sydney, África do Sul, ele parou em 31 de 5 de 1836. E quando foi no dia 2 de outubro de 1836 foi quando ele foi chegar de novo à Inglaterra. Aqui foi uma das cidades que ele passou, a cidade de Ushuaia, na Argentina, no extremo sul da América do Sul. É uma cidade que ela é tanto banhada pelo Atlântico quanto pelo Pacífico. Aqui um pesquisador, né, que passou por lá. E que você pode observar que, no caso das Ilhas Galápagos, são várias ilhas, né? Cada uma dessas ilhas apresentava um tipo particular de fauna e flora, no caso, iguanas marinhas e jabutis gigantes. E aí isso chamou muita atenção do Darwin, porque que tinha animais semelhantes, mas que tinham características diferentes entre uma ilha e outra. Ele começou a pensar uma explicação para essa fauna e flora de Galápagos serem diferentes do continente. Ele pensou que talvez essas ilhas elas se formaram por erupções vulcânicas a 800 quilômetros do continente. Então é como se um vulcão tivesse surgido no mar através de erupções vulcânicas. Como vocês já estudaram antes, né? Através das placas tectônicas ocorreu aqui uma erupção vulcânica. Isso aí, essa erupção vulcânica deu origem a uma ilha, depois que no caso a lava esfria. E aí, quando essas ilhas surgiram, plantas e animais que viviam na América do Sul, daí a semelhança, poderiam ter migrado para essas ilhas. Então, pássaros poderiam ter ido voando, sementes poderiam ter ido voando pelo vento, répteis poderiam ter saído nadando através de madeiras flutuando por 1 a 2 semanas. E aí, o que você acredita? Que, por exemplo, lá por não ter anfíbios e mamíferos, eles não suportariam essa travessia do continente até as ilhas. E lá nessa ilha ia se criar um microclima, um ambiente diferente. Esses animais sofreriam seleção natural e aí acabavam ficando diferentes do continente, criando características diferentes, né? Então, diferentes espécies de tentilhões com bicos adaptados à alimentação. Então, a mesma família de animal, no caso de pássaro, chamado tentilhão, deu origem a espécies diferentes de acordo com a sua alimentação. Então, por exemplo, esses animais aqui, eles estão adaptados a se alimentar de néctar e flores de cacto. Então, ele tem esse tipo de bico, são bicos acostumados a comer semente, eles são mais herbívoros. Já esses animais aqui, ele tem um bico mais fino, porque eles estão acostumados a comer inseto nas folhas, a retirar insetos de árvore, então tem que ter um bico mais fino para poder pegar o inseto de dentro do tronco de árvore. Então eles são da mesma família, mas de espécies diferentes. Até a pelagem dele, no caso as penas são diferentes, para se disfarçar do inseto na hora da captura.
Então aqui, ó, eu tenho 2 tentilhões, né, da mesma família, mas de espécies diferentes. Tá vendo? Que a pelagem é diferente, o bico também é diferente. Então, Darwin criou um livro chamado A Origem das Espécies. Além de Darwin ter estudado sobre evolução, outra pessoa também fez um trabalho muito semelhante, que foi o Wallace, né? Alfred Wallace, formularam teorias semelhantes. A apresentação do livro do Darwin foi na reunião chamada de Linnean Society of London, em 1859, e essa obra teve origem, A Origem das Espécies, foi publicada também em 1859. A base do trabalho de Darwin era o que? A seleção natural. Os mais aptos são selecionados pelo ambiente e deixam muitos descendentes. Os menos aptos são eliminados através da competição. Então, se você é uma pessoa, no caso é um animal que consegue se reproduzir, que consegue sobreviver aos caçadores, no caso não é uma presa fácil, você vai conseguir passar os seus genes para frente e vai ter filhos com seus genes. Já se você é fraco, não consegue reproduzir e é uma presa fácil, você vai ser eliminado e aí, no caso, essa seleção natural vai deixar quem? Os mais aptos, ok? Foi o que eu falei na aula sobre hemofilia. Se não tivesse uma interferência humana de medicação, quem fosse hemofílico seria eliminado, porque no caso se cortaria, ficaria sangrando, sangrando, e aí com isso esse gene da hemofilia seria eliminado da natureza. Mas com o estudo da medicina a gente acabou o quê? Interferindo na seleção natural. É a mesma coisa, por exemplo, das mulheres que têm filhos por cesariana. Se as mulheres todas tivessem filhos por parto normal, quem tivesse algum problema de saúde, tipo pressão alta, como foi no meu caso, ou tivesse o quadril estreito, a mulher morreria na hora do parto, e aí, no caso, a criança poderia ou não morrer, e aí ela não conseguiria passar os genes para frente. Não e, aí, e aí isso iria sobreviver o quê? Aquelas mulheres mais saudáveis, aquelas mulheres que tivessem o quadril mais largo, tivessem mais facilidade para ter parto normal. Tá? Então, o homem, no estudo da medicina, ele interferiu na seleção natural. Isso é bom ou ruim? Não sei. O importante é que as pessoas sobrevivam, né? Bom, agora comparando o trabalho de Lamarck com o trabalho de Darwin. Como eu falei, no caso das girafas, né? O Lamarck ele acreditava que as girafas ancestrais provavelmente tinham pescoços curtos. Para alcançar a folhagem das árvores de que se alimentavam, tinham que esticar o pescoço. Pelo fato de esticarem sempre o pescoço para atingir a folhagem das árvores, o pescoço alongou-se. Essa característica adquirida era transmitida a seus descendentes. Finalmente, o contínuo esticamento do pescoço deu origem às girafas atuais, por uso ou desuso e pela transmissão das características adquiridas que houve evolução. Então, Lamarck acreditava que a girafa esticava seu pescoço e por isso, de tanto esticar, o pescoço crescer, ela conseguia se alimentar das folhas mais altas. Mas como é que era a teoria do Darwin? As girafas ancestrais provavelmente apresentavam pescoços de comprimentos variáveis. Antigamente existia tanto a girafa de pescoço curto quanto a girafa de pescoço longo. E essas variações eram hereditárias. A competição e a seleção natural levaram à sobrevivência dos descendentes de pescoços longos. Então, na competição, quem tinha o pescoço longo se alimentava melhor e a de pescoço curto tinha pouca alimentação e aí acabaram ficando fracas e não conseguiram se reproduzir e passar os genes para frente. E uma vez que conseguiram se alimentar melhor que as girafas de pescoço curto. Finalmente, apenas as girafas de pescoço longo sobreviveram à competição. Portanto, pela seleção natural ocorreu que a evolução. Qual era a falha do trabalho de Darwin? Darwin não sabia o que era genética.
O trabalho de Mendel sobre genética foi um trabalho que não era muito conhecido na época. Então ele até recebeu um livro do trabalho de Mendel, mas ele deixou largado, não deu tempo dele ler. E aí ele não sabia explicar como que aquela característica que ele adquiriu na seleção natural era passada para os filhos. Ele não sabia explicar isso. Ele não sabia explicar essas variações individuais, como é que elas surgiam. Ele não sabia o que era mutação. Ele não entendia sobre cromossomos. Não tinha esse estudo, entendeu? Então, ele não sabia explicar essas variações para os descendentes. Ele só sabia que era possível, que existia de alguma forma uma característica surgia na natureza e era passada para os filhos. Bom, aí depois desse trabalho do Darwin veio uma nova teoria chamada teoria sintética da evolução ou neodarwinismo, que ela é o que? A seleção natural mais a genética. Depois descobriu-se o trabalho de Mendel e aí juntou-se os dois e aí sim veio um neodarwinismo. E o que é o neodarwinismo? É o quê? A teoria é o seguinte: a população como unidade evolutiva. Então ele estuda aquela população através vê como é que ela pode evoluir. Então ela tem um conjunto de genes ali daquela população e existem fatores evolutivos. Por exemplo, mutação gênica, mutação dos genes, mutação dos cromossomos, recombinação gênica ou imigração, a entrada de indivíduos ali naquela população, vai aumentar o que? A variabilidade genética, vai ter genes diferentes. Já se gente sair desse grupo e ocorrer seleção natural, vai diminuir a variabilidade genética. E como é que vai atuar a evolução? Através da seleção natural vai estar atuando ali e a alteração da frequência gênica e genotípica. Então, a alteração dos genes vai ocorrer o que? A evolução. Um exemplo disso, de seleção natural, por exemplo, na Inglaterra, antes de ter a evolução industrial, onde é que foi a evolução industrial? Por exemplo, estava lá tendo os feudos, lá na era medieval, acabou-se isso e começou a ter origem, o surgimento das máquinas, das ferrovias, por carvão e surgimento de máquinas a vapor e tal. E aí o que acontece? Tinha que se queimar os troncos de árvore para criar o carvão e assim gerar as caldeiras que iam eliminar, no caso, ia movimentar as máquinas. Essas caldeiras elas iam liberando vapor e a queima também da vegetação para criar o carvão também eliminava muita fumaça. Antes dessa evolução industrial, as árvores lá na Inglaterra, por exemplo, elas tinham musgo. Lembra dos musgos lá da biófita? Então, ela era repleta de musgo. Então, os troncos das árvores eles eram claros. E na época existia tanto mariposas claras quanto mariposas escuras, então, antes da evolução industrial. Só que o tronco era claro. Com isso, os pássaros que se alimentavam das mariposas viam a mariposa escura com mais facilidade. Então, eles se alimentavam mais de mariposa escura do que da clara, porque a clara estava camuflada, estava disfarçada. Com isso, existia menos mariposas escuras do que mariposas claras. Depois que ocorreu a Evolução Industrial, a liberação dessas fumaças sujou todas as árvores de fuligem e acabou matando o líquen que tinha no tronco das árvores. Então, essas árvores ficaram pretas. Com isso, as mariposas pretas se camuflaram no tronco das árvores e aquela mariposa clara ficou evidente. Aí os pássaros começaram a se alimentar mais de mariposa clara do que da mariposa escura. Então a poluição escureceu os troncos, a mariposa clara ficou mais predada com isso e as escuras foram selecionadas. Ocorreu o quê? Uma seleção natural aí. E o aumento da frequência gênica das escuras, ocorrendo assim a evolução, uma perpetuação dos genes das mariposas escuras em relação às claras. E como é que se pode provar que ocorreu a evolução?
o que está ocorrendo em evolução, né? A evolução não para. Então, por exemplo, você pode ver pelos fósseis. Aqui eu tenho dois exemplos de fósseis. O que são os fósseis? Vamos dizer que eu tenho a vegetação, ocorreu uma erupção vulcânica, aí a lava quente acabou prendendo a folha das árvores, nesse caso aqui e nesse caso. Depois que essa lava esfria, vira rocha. Então a folha da árvore ficou presa lá dentro dessa rocha. Anos depois você vai lá estudando, parte a rocha ao meio e vê essa impressão digital da folha que ficou presa aqui dentro. E aí, através do estudo de carbono 14, você consegue descobrir a idade dessa folha, dessa impressão dessa folha que ficou presa aí dentro dessa rocha sedimentar. Outro exemplo aqui é a impressão do animal, que é o parentesco lá dos caranguejos, camarões, tá? Um animal que nem existe mais. Dinossauros também, no caso aqui, os ossos do dinossauro provam que, por exemplo, esse tipo de animal não existe mais hoje. Então, ocorreu que uma evolução dos animais. Aqui também, ó, os ossos do dinossauro que não existem mais hoje. E o que é homologia? O estudo de características que possam refletir o parentesco evolutivo, estruturas homólogas da mesma origem embrionária. Então, se você for analisar os embriões, embrião humano, embrião de um porco, embrião de uma galinha, embrião de uma tartaruga, embrião de um peixe, todos, na hora que estão se formando, eles são semelhantes. E aí, no final da formação, é que eles vão criando características diferentes. Então, por exemplo, aqui na hora de analisar os ossos, você consegue observar que o osso, o húmero do braço do homem é o mesmo osso húmero no cavalo, no braço do morcego ou na nadadeira da baleia, entendeu? E o mesmo número de ossos é igual. Tanto é que, por exemplo, o pescoço da girafa, o tanto de vértebras que tem no pescoço da girafa, é o mesmo tanto de vértebras que tem no pescoço do homem. A única diferença é o tamanho da vértebra, mas é o mesmo número de ossos. Não quer dizer que o pescoço da girafa tem mais ossos do que o da gente. E o que é analogia? Analogia são, por exemplo, animais diferentes, com origem diferente, mas que têm a mesma função. Então, semelhanças entre estruturas unicamente pelo fato de exercerem a mesma função, mas não têm parentesco evolutivo. Então, por exemplo, existe homologia entre a raça do morcego e a asa da ave. Elas têm os mesmos ossos, tá vendo? Só que desenvolveu de forma diferente aqui. Mas aqui, ó, tem o mesmo osso aqui, o mesmo osso aqui. Só desenvolveu esse daqui, desenvolveu diferente desse daqui. Mas tem a mesma origem evolutiva. Mas esse aqui, ó, a asa do inseto não tem osso. Então ela não tem as mesmas características evolutivas. Mas qual que ela tem em comum com esses dois? A mesma função. Então eles têm a mesma função de voar. Mas não quer dizer que ela teve a mesma origem, tem o mesmo ancestral como, tá? O ancestral é diferente. Então, divergência adaptativa e radiação é acreditar que o quê? Que, por exemplo, esse roedor aqui, ele surgiu na época dos dinossauros, na época que estava acabando os dinossauros, e ele que deu origem, ao nosso ancestral como ele que deu origem a todos os mamíferos. Todos os mamíferos tiveram um ancestral comum, que é esse roedor aqui. Então, ele divergiu por todos os tipos de mamíferos que a gente conhece. E o que é convergência? São animais diferentes que, por exemplo, fazem a mesma função. Então, convergem para a mesma coisa. Então, por exemplo, o sapo, o jacaré e o hipopótamo são animais diferentes, mas que vivem no mesmo ambiente. Eles vão criar características para viver naquele ambiente. Ou então, o tubarão e o golfinho, como vocês viram no livro de vocês. Eles vivem no mesmo ambiente,
por exemplo, o tubarão, ele respira por brânquias, no caso do golfinho, respira por pulmões, mas eles têm características semelhantes parecidas. Por exemplo, é, tem nadadeiras, ambos têm nadadeira caudal, nadadeira lateral. Por quê? Porque essa característica evolutiva é o que faz com que eles consigam viver melhor nesse ambiente aquático. E existe também órgãos vertiginais. Como a gente tem ancestral comum, algumas características se desenvolveram em alguns animais e em outros não. Então, por exemplo, o coelho, ele tem o seco, que é, no caso, desenvolvido com bactérias que vão ajudar na digestão da celulose. Já o nosso seco, ele é reduzido porque a gente não se alimenta tanto assim de folha, então a gente não tem a bactéria para poder digerir a celulose, e aí ficou só o que? O apêndice, que no caso vai dar só, muita gente acreditava antes, né, que dava origem só a apendicite, mas tem estudos que ela produz também hormônios. E tem a embriologia comparada que você pode ver, como eu falei que os embriões eles são semelhantes na sua origem e vão se modificando no decorrer do desenvolvimento embrionário. E o que é especiação? Igual no caso de Galápagos. As ilhas surgiram e no que ela surgiu, ela, por exemplo, se tinha espécies lá no continente que migraram para a ilha, ocorreu o quê? Uma barreira geográfica. O oceano é uma barreira geográfica entre a ilha e o continente. Se tem essa barreira geográfica, pode ocorrer o quê? Que espécies que migraram para o continente, para a ilha, vão ficar diferentes das espécies que estão no continente. Por quê? Por causa de mutações que ela podem ter sofrido, podem ocorrer uma seleção natural, no caso, o ambiente daquela ilha é diferente do ambiente do continente, então está ocorrendo ali uma seleção natural, criando com isso novas raças. E esse isolamento reprodutivo, quando você pega uma espécie da ilha e uma espécie do continente, elas não vão conseguir se reproduzir. Então, originou o quê? Uma nova espécie. Então, o mecanismo de isolamento reprodutivo das espécies evita o cruzamento interespecífico dentro da mesma espécie, garantindo que a perpetuação de novas espécies. Como é que ocorre isso? Por exemplo, eu pego lá espécies que eram da, duas espécies que eram da mesma espécie, mas que você viu que originou e agora são diferentes, elas não têm mais reconhecimento visual, elas não querem mais terem cruzamento entre elas, ou então acasalamento ocorre em épocas diferentes, a maturação dos órgãos reprodutivos, ou até características fisiológicas, diferentes anatomias do aparelho reprodutor. Vamos ver, no caso, um, um réptil, ele foi para a ilha e aí desenvolveu, ficou com um tamanho muito maior do que o que está lá no continente, aí não consegue ocorrer a reprodução ali, incapacidade do espermatozoide fecundar o óvulo, né? Mortalidade do zigoto, ocorreu a fecundação, mas o zigoto, o embrião não foi para frente, ou esterilidade do híbrido, no caso, conseguiu ter a reprodução, só que o filho deles é estéril, não produz filhos, né? Então é estéril. Então é isso. Qualquer dúvida, é só perguntar.